Sim, já temos 14 pessoas, né? Acho que daqui a Eu acho que pouco os podemos outros chegam, começar, né? as pessoas vão chegando, a gente faz Uhum. aqui o... Fernando, podemos começar? Sim. Professor Fernando von Zuben, professor Lucídio, todos os colegas, amigos aqui presentes, né? O professor Lucídio, a organização do SBPO, me atribuiu o privilégio de fazer a apresentação do professor Fernando von Zuben, né? Que hoje vai dividir sua experiência com o uso de ideias de sistemas imunológicos artificiais para problemas de otimização. O professor von Zuben é professor titular da Unicamp, aliás, ele fez toda a sua formação na Unicamp, né? Ele de fato nunca saiu da Unicamp por um período muito grande, né? É o trabalho dele que ganhou o mundo, né? Poucas vezes ele sai de fato, né? Mas o Fernando, ele, de certa maneira, bom, ele é um professor titular, eu vou falar, ele já orientou mais de 50 mestrados, 20 doutorados, né? Mas eu queria lembrar, sobretudo, que eu vejo essa apresentação do professor Fernando von Zuben hoje como uma apresentação comemorativa, né? Eu não disse isso a ele, mas 20 anos atrás, o professor von Zuben concluiu a orientação da sua primeira tese de doutorado como professor da Unicamp, cujo título era Engenharia Imunológica, Desenvolvimento e Aplicações de Ferramentas Computacionais Inspiradas em Sistemas Imunológicos Artificiais. Essa foi a sua primeira tese de doutorado, e eu queria lembrar que é uma tese muito ambiciosa, né? E que sobretudo para uma pessoa tão jovem como ele era naquela época, né? A orientação. Mas o Fernando já tinha, naquela época, uma cultura incomum, uma cultura de engenharia, uma cultura de biologia, né? Essas áreas quer dizer, e essa cultura ele tinha muitos artigos publicados com sêniores da Unicamp, né? Na área de biologia, né? Essa cultura firme, né? Na área de biologia, que permitiu também ele, na sua primeira orientação doutorado, ter um objetivo tão ambicioso, né? No ano seguinte, parte das ideias dessa tese foram publicadas num dos primeiros números da revista de 3E do Evolutionary Computation, e esse artigo ele tem nas bases de dados fundamentais, aí no Web of Science, no Scopus, nas duas cerca de 1.500 citações hoje, né? No Scopus um pouquinho mais de 1.500, no Web of Science um pouquinho abaixo da última vez que eu vi. Fernando, parabéns, viu? Parabéns por esses 20 anos de trabalho, de contribuições à ciência, à engenharia brasileira, né? O Fernando, nesses 20 anos, né, ele criou o laboratório de computação bioinspirado, o LBIC, né, onde tem sido povoado de talentos, formado profissionais muito influentes, né, entre esses 50 mestres e 20 doutores que ele formou. E é um laboratório onde as pessoas têm a oportunidade de seguir os passos de Fernando, né? Onde ele está trabalhando com colegas da área biológica, da área de medicina, né? Levando os conhecimentos de engenharia, de análise de dados, né? Ora, tomando ideias dessas áreas, né? Para fazer uma contribuição de mais envergadura, né? O Fernando trabalha em biologia, trabalha em inteligência computacional, foi editor associado da revista do I3E, a revista Intelligence Computation Magazine, é um dos editores do Journal of Natural Computing,
Ele transita da área de inteligência computacional para a área de otimização combinatória, né? Tem trabalhos recentes em métodos para, junto com os colegas Marcos Raimundo e Paulo Valente, métodos para otimização multiobjetivo, né? Usa otimização multiobjetivo, trabalhos em uso de otimização multiobjetivo em aprendizado de máquina, né? Aliás, como exemplo dessa área de multiobjetivo, um de seus alunos, em 2015, né, o Carlos Renato Azevedo, ele ganhou o prêmio CAPES de Engenharia 4 com a tese Antecipação da Tomada de Decisões com Múltiplos Critérios sob Certeza, né? Então, isso é um exemplo reforçando o que é a cultura e a diversidade de interesses de Fernando, né? Mas eu acho que ele melhor do que qualquer um de nós, né? Eu sou meio especialista em apresentar Fernando, porque eu, né, já fiz N vezes, né, pareceres, divulgação sobre o trabalho dele, né? Mas, Fernando, é um prazer muito grande estarmos aqui no SBPO comemorando esses 20 anos de uma orientação fundamental, e eu estou ansioso para ver a sua leitura desse tema depois de 20 anos, né? O que você preparou para conversar conosco, né? Obrigado, Fernando. Eu agradeço, Cristiano, agradeço a oportunidade e espero que eu consiga aqui nessa hora e meia aqui, além de reservar um tempo para perguntas também, né, fazer uma apresentação da área. Não é mais uma área incipiente, ela já tem, como o professor Cristiano colocou, pelo menos 2 décadas aí de contribuições, né, grupos brasileiros com uma participação muito intensa, tá? Então, eu já vou compartilhar a tela aqui, se possível, e iniciar a minha apresentação. Eu acredito que é melhor eu... deixa eu ver se eu consigo... Isso. Então, como o título da palestra aí indicava, né, eu vou focar em otimização, mas as abordagens imuno-inspiradas podem ser aplicadas a muitos outros contextos, né? Por exemplo, em detecção de outliers, em agrupamento de dados, né? Mineração de dados também. Mas o enfoque do meu grupo e desta palestra aqui vai ser em otimização e otimização em espaços discretos e contínuos. Nesse contexto, os sistemas imunológicos artificiais, né, ou as meta-heurísticas imuno-inspiradas, né, elas são assim, algoritmos evolutive-like, ou seja, são muito parecidos com algoritmos evolutivos. Isso levou a talvez um problema de identidade da área, né? Ela surgiu após os algoritmos evolutivos, e aí tentou buscar uma identidade própria. Então, tinha parte dos pesquisadores tentando se afastar da comunidade de algoritmos evolutivos para não criar muita interseção, e outros achando que não havia motivo para isso, dentre eles eu, né? Então, vocês vão ver aqui que os algoritmos imuno-inspirados são meta-heurísticas evolutivas também, até porque, dentro do nosso organismo de seres superiores, né, nós só conseguimos combater infecções ou alguma virose, né, a partir de processos evolutivos que ocorrem no nosso organismo, ok? Então, a apresentação, essa palestra aí, vai ter esse conteúdo, né? Eu vou fazer não sou biólogo, né? Eu sou um estudioso da área, mas nunca me formei e nem tive altas pretensões, né? Mas eu tenho uma noção, pelo menos eu consigo comunicar as principais teorias imunológicas para quem também não é da área, né? Sem criar muito desconforto, talvez, espero, para quem
seja da área, né? Eu espero não falar aqui aspectos que colidam com o modo de pensar de um imunologista, por exemplo, tá? Mas será bem superficial e, no entanto, eu acredito que atraente, né, para aqueles que nunca trabalharam na área. De fato, os sistemas imunológicos, né, talvez sejam os mais desafiadores, os mais complexos do nosso organismo, mais do que o sistema nervoso até, tá? Até porque ele é distribuído, os agentes do sistema imunológico circulam pelo nosso organismo, né? Enquanto os neurônios até podem estender os seus axônios e suas terminações nervosas ali, né? Mas eles estão fixos ali, eles não se movem, né? Já os agentes imunológicos, sim. Os dois sistemas, o sistema nervoso e o sistema imunológico, são sistemas cognitivos, tá? Claro que o sistema imunológico não é só cognitivo e nem prioritariamente, né? Mas tem que ter reconhecimento de padrões, tem que ter memória, né? Tem que ter um monte de aspectos cognitivos aí, né? Então, eu vou iniciar apresentando brevemente alguns princípios e teorias imunológicas em tempos de pandemia, de vacinação. Inclusive, é interessante vocês acompanharem aqui para reciclar talvez algum conhecimento aí da época de vestibular, né, para quem já está nas universidades, tá? Aí eu vou falar um pouquinho do papel das meta-heurísticas nos dias atuais, não só restrito a sistemas imunológicos, como eu coloquei, eu vou abordar sistemas imunológicos aqui sob uma perspectiva de meta-heurística de otimização. Não é a única contribuição da área, mas é o foco aqui, até pela audiência aí, do SBPO, tá? Aí, após essa motivação das meta-heurísticas nos dias atuais, né, eu vou trazer algumas teorias para o computador, gerando, então, os sistemas imunológicos artificiais. Assim que a gente tiver esses algoritmos imuno-inspirados, né, a gente vai mostrar como eles... Eu não vou mostrar como, eu vou mostrar resultados, né? Porque não vai dar tempo de explicar como exatamente. Já disse que são algoritmos evolutive-like, tá? Mas vamos apresentar casos de estudo aqui, onde há um destaque para a área, né? E, finalmente, um último slide ali sobre perspectivas futuras, mas são especulações mesmo sobre... E nada muito surpreendente, né? O que deve acontecer amanhã, né, com as meta-heurísticas em geral e com os sistemas imunológicos artificiais em particular, tá? Eu não sabia dessa introdução do professor Cristiano sobre a comemoração aí dos 20... Eu lembro, né, que, de fato, faz 20 anos daquela tese de doutorado, mas eu acabei criando material aqui coerente com essa homenagem que o professor Cristiano está fazendo aí, né? Então, antes de começar a falar das principais teorias, eu vou apresentar 2 livros aí que seriam pontos de referência para quem quer se introduzir na área, né? Um é o famoso livro do Janaway e coautores, chama Immunobiology, é um livro estudado, adotado aí em cursos de biologia, né? De medicina também, né? Uma curiosidade é que as edições mais recentes, inclusive essa, já está na 10ª edição, só que o Janaway mesmo faleceu com 60 anos em 2003, tá? Então, o livro dele continua sendo atualizado por outros autores, né? Mas é um marco aí na imunobiologia. E o marco desse livro também está no fato de ele vir acompanhado de vídeos, né? Ou pelo menos animações que explicam o sistema imunológico. O sistema imunológico os processos ali são tão complicados, tem tantos agentes envolvidos, né? Reguladores, disparadores de
respostas, né, que explicar em palavras ficaria pobre, né? Então, acompanhe esse livro aí, animações bem didáticas, né, que, de fato, falam mais do que 1000 palavras ali, né? Então, é uma referência que, mesmo para quem não é da área de biológicas, né, dá para acompanhar, principalmente essas animações, né? Então, hoje estamos na 10ª edição desse livro e ele tem agora esse nome, né? Genoway's Immunobiology, tá? Mas ele já não é mais, são outros autores aí, em virtude do falecimento. Essa 10ª edição é de 2019, acredito, tá? Ou 2020, tá? Então, é uma referência importante para quem quiser ler alguma coisa sobre teoria imunológica, né? E vem aqui, então, sobre o aspecto computacional agora, né? O livro do Leandro de Castro, que é o autor dessa tese de doutorado que completa 20 anos agora, né? E ele escreveu essa primeira monografia na área de sistemas imunológicos artificiais em 2002, tá? Se eu não me engano, junto com o Jonathan Timms, que é um outro nome importante aí, lá da Universidade de York, na Inglaterra, tá? Então, fica essas duas referências, um livro de biologia para tratar de teorias imunológicas, né? E um livro de computação para trazer essas teorias, representar o fluxo de informação em computador, tá? Então, após essa breve apresentação de uma literatura pertinente, vamos, então, às principais teorias imunológicas. Eu tenho mais slides do que o tempo me permite, e também peço perdão porque alguns slides estão em inglês, outros em português, mas, enfim, foi por falta de tempo de uniformizar tudo isso, tá? Então, eu vou pular alguns slides, vou evidenciar alguns aspectos, e para não cansar muito vocês e para sobrar tempo depois para perguntas, tá? Então, vamos lá. A imunologia é uma ciência relativamente nova. A sua origem está atribuída a 225 anos atrás, com a descoberta de uma que era possível, né, induzir a proteção contra a varíola. Deixa eu ver se eu consigo. Isso, eu vou reduzir aqui. Que eu não estava vendo toda a minha tela aqui. Agora eu estou. Tá? Então, foi possível, né? Veja, eles não conheciam nenhum agente, não se tinha ideia de que as doenças eram causadas por micro-organismos. Tá? Mas, mesmo assim, em 1796, Edward Jenner conseguiu imunizar seres humanos contra a varíola, né? A partir de um experimento que ele realizou, tá? E ele já batizou naquela época o processo dele de vacinação, né? Expressão que ainda hoje é usada para inoculação de indivíduos com agentes atenuados, ok? Então, tudo começou há 225 anos atrás, mas meio que na sorte, porque não se tinha muita noção do que estava acontecendo, tá? Até que Robert Koch provou que as doenças infecciosas, mais ou menos em 1880 ele fez isso, tá? Eram causadas por micro-organismos patogênicos. E em 1890, 10 anos depois, né, se descobriu que havia uma reação dentro do organismo a infecções, né, que era a grande produção de anticorpos, tá, que se ligavam a agentes infecciosos. Então, essas palavras-chave aí, né, patógeno, que é o agente causador de doença, né? Anticorpo, que é uma entidade do sistema imunológico que vai se ligar às assinaturas
físico-químicas ali, tá? Moleculares, né? Do patógeno. Tá? Então, o anticorpo é um sinalizador que o sistema imunológico tem para dizer onde estão patógenos em potencial. Tá? Ok? Mas tudo começou aí ainda no século XIX, certo? Século XVIII foi a inoculação, finalzinho do século XVIII, né? E finalzinho do século XIX, essas outras grandes conquistas. É lógico que a área teve muito mais contribuições e eventos importantes, mas eu não tenho tempo aqui de abordá-los, né? Mais recentemente, nos anos 70, 80, né, tivemos aí ganhadores de prêmio Nobel, ou seja, as teorias que a gente vai levar para o computador, né, são ganhadoras de prêmio Nobel. E também, curiosidade, né, algumas delas já nem têm na biologia, na medicina, né, tanto valor, tanto reconhecimento hoje, né? Mas em computador elas ainda funcionam muito bem. Se elas deixaram de explicar muitos aspectos naturais ou biológicos, né? Mas computacionalmente elas ainda têm uma utilidade muito grande. Por exemplo, a teoria da rede do Yernes, tá? Ou seja, os algoritmos inspirados na teoria da rede são extremamente eficientes e diferenciados, né? Mesmo que essa teoria já não tenha tanto peso mais na biologia. Então, quando a gente se inspira na natureza, é bem interessante capturar isso, né? Algumas teorias podem já ter perdido força na área de especialidade ali dos pesquisadores, né? Mas quando levadas para a computação, por exemplo, né? Elas podem ganhar uma sobrevida, vamos chamar assim. Tá? Bom, nos últimos anos, a maior parte dos trabalhos em imunologia está bem diversificado em muitas frentes. Como falei, é uma das áreas mais complexas da medicina, né? E eu destaquei aqui apenas esses estudos de regulação imunológica, que é uma inspiração importante, né? A gente quer trazer para o computador processos regulatórios, né? Do que? Regular o quê, professor? Por exemplo, o tamanho da população numa meta-heurística. Os algoritmos evolutivos diferentes de certas meta-heurísticas aí, os algoritmos imuno-inspirados, digo, né? Eles admitem, e a grande maioria deles tem uma população variante no tempo, durante a busca, por exemplo. Tá? Não é tamanho fixo a população. Então, é uma meta-heurística populacional, mas o controle do tamanho da população é variante no tempo, né? Porque há meios de regular o tamanho da população. Okay? E também eu destaquei aqui a maturação da resposta imune. É um nome, um jargão da área, mas leiam aqui, maturar a resposta significa responder com mais eficiência. Significa que você teve tempo suficiente para evoluir um anticorpo que casa melhor com aquele patógeno, ok? Evolução mesmo, hipermutação seguida por seleção, tá? Isso ocorre dentro do nosso organismo. Nós levamos de 4 a 5 dias, em média, para eliminarmos os efeitos de uma gripe que nos abateu, por exemplo, né? Porque esse período de 4 a 5 dias é o tempo que a evolução que está ocorrendo dentro do nosso organismo, né, leva para produzir um anticorpo competente para aquele vírus. Tá? E se o ano que vem eu pegar uma outra gripe, é porque o vírus se modificou o suficiente para não ser reconhecido pelos anticorpos já existentes no mesmo organismo. Tá? Então, a maturação da resposta imune é outro aspecto que eu tenho que levar para o computador e dá para implementar algoritmos bastante competentes, certo? Vamos lá.
uma definição de sistema imunológico aqui, né? É um complexo de células, moléculas e órgãos. Os órgãos podem não sair do lugar, tá? Mas células, moléculas circulam pelo organismo, certo? E, portanto, é um sistema que não tem local fixo e ele é multiagente e sem controle central, obviamente, né? E tem um grande desafio aí, que é reagir às infecções do próprio organismo, né? Infecções externas, invasivas, né? Existem as doenças autoimunes, inclusive, que é quando o próprio sistema combate as células do próprio organismo, né? É um problema que existe quando o sistema começa a reagir contra células nativas do organismo, tá? Mas não vai dar para entrar nessa alçada aí, tá? Mas, de fato, para que o sistema imunológico funcione adequadamente, ele precisa ter uma capacidade de reconhecimento de padrões espetacular, pelo menos para separar o que é próprio do organismo do que não é, tá? Como eu destaco aqui de novo, né? De novo, essa questão de regulação. Agora, o sistema imunológico não trabalha sozinho, ele trabalha junto com todos os outros sistemas do organismo, né? E se você está deprimido, por exemplo, com baixa atividade do sistema nervoso, né? Você afeta o sistema imunológico também, e vice-versa, tal. Então, tem o sistema hormonal, né? Todos eles interagem para regular o nosso organismo, né? E essas ideias de regulação podem ser trazidas para o computador. Eu não vou poder entrar em detalhes, eu só estou motivando aqui para vocês, tá? Então, esse conceito de patógeno também é fundamental, né? É um jargão que a gente vai precisar aqui, né? Então, é um elemento estranho, tá? Infeccioso, né? Que causa danos para o organismo, né? Bom, o sistema imunológico é dividido em dois sistemas, ou subsistemas, né? O inato e o adaptativo. Claro que o que eu quero trazer para o computador são as propriedades do sistema adaptativo. Eu quero algoritmos que se adaptam à novidade, que se adaptam à surpresa, tá? Então, essa é a ideia daquela tese de 20 anos atrás, chamada engenharia imunológica, né? O que é a engenharia imunológica? É uma forma de resolver problemas onde você dispõe a priori de um elenco diverso de ferramentas para encarar o novo, para encarar a surpresa, tá? Então, normalmente, a gente, quando se depara com o novo, com o surpreendente, né, nós não temos o que fazer, nós não temos nenhuma carta na manga, né? O sistema imunológico nos traz essas cartas na manga, né, para reagir ao novo, quando nada mais estava tudo funcionando, de repente para de funcionar tudo porque houve uma mudança estatística aí no comportamento dos dados. Eu não vou sentar e chorar, eu vou reagir a essa novidade, né, readaptando o meu sistema para que ele volte a ter performance em cima dessa mudança que ocorreu, tá? Bom, então, o sistema inato é aquele que já nasce com a gente. Ele tem duas características, né? Ele já age desde que você nasceu e ele nunca muda o seu comportamento. Ele age do mesmo jeito o tempo inteiro, tá? Pode diminuir a sua eficiência se você tiver alguma doença, algum problema aí, tá? Mas um ser saudável vai ter o seu sistema inato operando do mesmo jeito desde que nasceu, tá? E, por outro lado, o sistema adaptativo, né? Ele induz... bom, primeiro, o sistema inato, além de ser natural e agir o tempo inteiro, ele dispara a resposta adaptativa. Por quê? Porque é ele que faz isso, ou pelo menos algumas teorias assim defendem, né? Porque
o sistema adaptativo só entra em ação quando o sistema inato falhou, não conseguiu dar conta do recado. Tá? Então, é ele que tem mecanismo, né? O sistema inato é que tem mecanismo de disparar o sistema adaptativo. Ok? Então, está aqui uma das teorias mais importantes, que é a teoria da seleção clonal. Ok? Fomos nós aqui do Brasil os primeiros a trazermos essa teoria para o computador, tá? E que levou aquele paper que o Cristiano mencionou ali, que está com aquele número de citações, tá? Mas a teoria da seleção clonal em biologia, em imunologia, né, é de autoria desse rapaz aqui, o Frank Burnett, né? E em 1955, 57, mais ou menos. Essa é a capa da Nature de 2007, quando se comemorou 50 anos da teoria dele. Tá? Então, essas teorias são elas que a gente traz para o computador para produzir sistemas imunológicos artificiais. Tá? Eu vou comentar sobre ela um pouco mais para frente. Então, aqui só mostrando que o sistema imunológico, de fato, é distribuído, tem os vasos linfáticos, onde as entidades do sistema imunológico circulam, mas há centros, por exemplo, como os linfonodos, né? Centros de combate às infecções. Se você tem uma infecção, por exemplo, no seu dedo da mão, tá? Não é ali que é feito o aprendizado do padrão patogênico, tá? É num linfonodo. Se você tem um câncer também, né, você vai estudar os linfonodos ali por perto, alguns tipos de câncer, né, para verificar se há reação ali, até para detectar atividade cancerígena. Tá? Então, os linfonodos são pontos é a universidade do sistema imunológico, é onde se dá, onde os agentes do sistema imunológico vão ter aula, vão aprender os padrões antigênicos, né? E vão produzir anticorpos cada vez mais competentes a partir de processos de hipermutação e maturação de afinidade. Tá? A medula óssea é um agente do sistema imunológico, né? O apêndice também, ok? O timo é onde maturam as células T, elas chamam células T porque elas são maturadas no timo, tá? E tem as células B, que produzem anticorpos, tá? E essas são maturadas na bone marrow, na medula óssea, B de bone marrow, ok? Tem toda uma diferenciação celular a partir de células-tronco para produzir todos os agentes do sistema imunológico, né? Tem a parte inata e a parte adaptativa, como já falei, né? Para inspiração, implementação computacional, como eu falei, o mais relevante aqui é a parte adaptativa, por exemplo, as células T e as células B. Ok? Aqui é só um exemplo de mecanismo de proteção. A pele é um agente do sistema imunológico, a saliva é um outro agente, né? Estamos sendo invadidos, enquanto vocês estão acompanhando essa palestra aqui, onde quer que vocês estejam, né? Eu e vocês estamos sendo invadidos por milhões de agentes patogênicos, né? A partir da respiração, por exemplo, em nossas mucosas, né? Através da nossa vista também, né? E veja, se um agente patogênico aí, que está aqui pictoricamente ilustrado com esses padrões, essas formas geométricas aqui, tá? Estrelinha, quadradinho, bolinha, né? Se esses agentes patogênicos eles vencem a barreira inata, tem que iniciar uma resposta adaptativa a partir das células T e células B. Tá? Essa resposta é rápida se já existirem anticorpos.
Se você já tem uma concentração de anticorpos que reconhecem aquele padrão antigênico, né? Senão, vai precisar evoluir um padrão de anticorpo que reaja àquele patógeno, a assinatura daquele patógeno, ok? Então, veja, você tem aqui, por exemplo, nessa figura, 3 tipos de anticorpos e apenas esse daqui, esse foi o único patógeno que venceu a barreira inata, tá? Então, nenhum desses outros anticorpos consegue reconhecê-lo, mas esse sim. Então, não vai haver infecção, porque o organismo já tinha anticorpos para reagir antes que o dano ocorresse. Ok? E quando não tem anticorpo capaz de reconhecer um padrão patogênico, né? Aí precisa de tempo. Se o tempo não for suficiente, o organismo vai a óbito, tá? Ou seja, se a infecção se alastrar antes do combate ser efetivo, né, o organismo vai a óbito, tá? Então, o timing aí do processo é bem importante, tá? Aqui eu estou apresentando o anticorpo, tem mais ou menos o formato de um Y, né? E essa parte aqui é a parte variável, que a gente chama, que são as regiões de ligação, né? É essa parte que é evoluída mesmo, dentro do seu organismo, né? Você fica testando vários padrões aqui até encontrar, a partir de mecanismos de mutação e seleção, né? Até encontrar um padrão que responda bem ao estímulo patogênico ali, ao antígeno, ok? Então, é essa parte em cinza que é modificável no anticorpo, ok? Aqui tem uma rápida demonstração de como se dá a resposta imunológica, né? Mas é muito grosseira e muito simplificada, ok? Então, tem as células apresentadoras de antígenos, tá? Antígeno é a assinatura do patógeno, tá? Então, antigen presenting cell, ok? Então, ela vai devorar o antígeno, partir nas suas assinaturas e apresentar esse padrão, né, na sua superfície. E aí dispara uma resposta imunológica, ativando células T, que, por sua vez, né, ativam outras células que eliminam agentes patogênicos, são chamadas linfocinas, são células que contêm veneno dentro delas, né? Então, é todo um processo de estímulo, tá? E também as células B que carregam anticorpos, né? Elas passam a se reproduzir em grande quantidade para aumentar a presença desses sinalizadores aqui, tá? Esses garfinhos que vocês estão vendo, que são os anticorpos, né? Eles não só aderem ao patógeno, impedindo que ele haja, tá? Como sinalizam também, tá? Então, eles, ao aderir, eles têm duplo papel, né? Eles impedem a ação e também sinalizam para outras células virem auxiliar no combate, ok? Então, é um processo multicelular e com múltiplas regulações, ok? Computacionalmente, a gente não implementa toda essa complexidade aqui, que, apesar de eu ter simplificado bastante, ainda está complicado, tá? Computacionalmente, a gente normalmente vai trabalhar mais com a célula B, ok? E a ativação dela não é por célula T, porque a gente implementa essa ativação por uma heurística dentro de um algoritmo, tá? Aqui tem o princípio da seleção clonal lá do Burnett, ok? Então, quando eu tenho um anticorpo que reconhece um padrão antigênico, tá? Ele
por mecanismos de regulação, né, é levar essas células com alta afinidade, né, são levadas a se reproduzir em grande quantidade, tá? E ocorrem duas coisas. Parte dessas células viram células de memória, para garantir que eu tenha concentração daquele anticorpo para reagir a infecções futuras, e parte das células viram células plasmáticas, que liberam os garfinhos aqui para que eles passem a ir em busca de padrões patogênicos para sinalizar e combater a infecção. Tá? Então, sem esses garfinhos que reconheçam o padrão antigênico, eu não tenho uma resposta competente. Ok? Então, é esse princípio aqui que a gente trouxe para o computador, produzindo algoritmos de otimização extremamente flexíveis, como vocês vão ver mais adiante. Uma característica fundamental do sistema imunológico, além da regulação que eu comentei, né, é a manutenção de diversidade, certo? Então, eu preciso trabalhar com muita diversidade de agentes até para poder reagir rapidamente ao novo. O novo nem sempre é novo, porque, às vezes, eu já tenho uma solução de prateleira ali para reagir aí, tá? Porque o sistema trabalha com diversidade o tempo inteiro para maximizar a chance de, ao encontrar o novo, a reação não ser com velocidade zero, né? Já ter um V0 ali, de modo que a resposta seja suficientemente rápida. Tá? Eu repito aqui, né? O timing é fundamental na biologia e, se a gente puder trazer isso para o computador, né? Algoritmos que reajam rápido, então, por exemplo, a aplicação desse mecanismo aqui para a otimização dinâmica, né? Onde o ótimo vai variando com o tempo, é muito óbvia, né? Ou seja, o poder de reação do sistema imunológico tem que ser inerente ao seu algoritmo, tá? Porque a imunoinspiração assim trouxe. As teorias explicaram e você trouxe para o computador aquela teoria ganhadora de prêmio Nobel, tá? Aqui a gente vê uma resposta biológica, né? Veja, eu não conhecia um antígeno A, ele entrou no meu organismo, começa a me infeccionar, eu levo um tempo até desenvolver anticorpos que o reconheçam. Tá? Aí vem a resposta imunológica e eu combato a infecção com sucesso. Tá? Uma reinfecção pelo mesmo antígeno A no futuro, né, vai levar a uma resposta secundária extremamente eficaz. Tá? Então, quando eu já estou imunizado, a tendência é que eu combata com muita competência o mesmo padrão que chegou. Tá? Se chega junto um outro antígeno B que eu ainda não conheço, ele vai repetir o mesmo timing dessa resposta em azul. Vocês percebem que a resposta em amarelo aqui é idêntica à primeira parte da resposta em azul. Tá? Então, esse tempo todo que passa, esse atraso que vocês estão vendo aqui, é o processo de aprendizado, é a microevolução ocorrendo dentro do organismo. Tá? Outro aspecto importante, né? Se você tem que reconhecer padrões, então, cálculo de distância, matching, aí é importante, né? E, então, a gente trabalha com o que a gente chama de um espaço de formas, que para nós, da computação, da matemática, nada mais é do que um espaço euclidiano, por exemplo, algum espaço normado, né? Onde eu possa calcular a distância. E eu não preciso fazer um reconhecimento exato, um reconhecimento aproximado é válido, né? Então, aqui eu tenho um anticorpo, por exemplo, e ele está reconhecendo esses dois antígenos no espaço de formas. Tá? E já esse antígeno aqui não tem nenhum anticorpo que eu reconheça. Então, acho que já começa a ficar clara
a motivação matemática, né? Como que eu faço para trazer para o computador aquela ideia de reconhecimento molecular, né? A gente vai converter aqui em vetores de representação de soluções candidatas, né? Usando ponto flutuante, representação binária, representação inteira, né? E calcular distância de Hamming, distância euclidiana, para fazer o matching, tá? Que no mundo da biologia é uma afinidade molecular, é uma afinidade físico-química, tá? Mas no mundo da matemática é uma medida de distância, tá? Não vou entrar em detalhes, mas existem muitas outras teorias imunológicas, por exemplo, a teoria do perigo, que diz que o sistema só reage quando tem perigo, né? Então, você tem três teorias que ficam se debatendo, e esse é um assunto para os biólogos, né? Mas olha o problema para nós da computação, né? Essa teoria aqui reage a tudo que não é próprio do organismo, tá? Essa teoria aqui reage a tudo que é infeccioso. E essa terceira teoria reage a tudo que traz perigo para o organismo, tá? Ou seja, cada uma atua num evento diferente. E se você levar as três para o computador, né, talvez você tenha que fazer um comitê de máquinas ali para poder trabalhar com onde cada uma se dá melhor, né? Então, tem muitas outras teorias imunológicas que já levaram a algoritmos computacionais competentes. Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? O que eu gostaria, finalizando essa parte aí de motivação biológica, né, é lembrar vocês disso daqui, né? As principais propriedades de um sistema imunológico natural que eu quero trazer para o computador são essas que vocês estão vendo aqui, né? A unicidade, né? Cada indivíduo tem o seu sistema, ninguém tem um sistema igual ao do outro, porque o sistema imunológico tem uma certa concentração de anticorpos ali em função da sua experiência de invasão patogênica. Cada ser vivo sofre infecções diferentes durante a vida, tá? Então, a unicidade do sistema, a capacidade de reconhecer novidades, tá? A detecção de anomalias, detecção distribuída, tá? Detecção imperfeita ou tolerante a ruído, ok? E aprendizado a partir da experiência, ok? E além de memória. Então, tudo que está em vermelho aqui, se eu for suficientemente competente, eu trago para o computador. E aí eu vou ter algoritmos computacionais, por exemplo, de otimização, que vão exprimir essas mesmas propriedades aqui, em maior ou menor grau, ok? E essa é a grande motivação para sistemas imunológicos artificiais, ok? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o papel das meta-heurísticas nos dias atuais, porque eu vou querer produzir meta-heurísticas que carreguem tudo isso ou parte de todas essas propriedades aqui. Mas elas são necessárias mesmo nos dias de hoje, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o papel das meta-heurísticas, né? Incluindo sistemas imunológicos voltados para otimização, ok? Temos a lei de Moore, que vigora por pelo menos 50 anos, e ela é fundamental para nós aqui, porque, como eu disse, os sistemas imunológicos são complexos. Ao tentar, mesmo que eu simplifique, né? Mas ao tentar trazer para o computador, eu preciso de recursos para implementar. E eu preciso de recursos para simular maturação de afinidade, simular hipermutação, simular um monte de coisa, tá? Então, a lei de Moore é fundamental para viabilizar essa área, mas ela também motiva as meta-heurísticas, porque como que nós vamos ver aqui, né? Sem as meta-heurísticas,
tem muitos problemas de interesse prático que eu não consigo resolver. E são causados pela lei de Moore. Tá? Como assim, professor? Veja só, a lei de Moore vigora por 50 anos. Ela não é uma lei natural, tá? É uma lei do mundo corporativo. Então, a indústria de transistores, né, produziu milhares e milhares de inovações durante esses 50 anos, viabilizando a lei de Moore. Tá? É uma meta mercadológica ou corporativa, como você quiser, tá? De dobrar a capacidade de processamento e memória a cada ano e meio, a cada 2 anos, certo? Ora, mas isso acarretou uma mudança completa do nosso estilo de vida e na velocidade com que as coisas expandem, tá? O tamanho dos problemas cresce, tá? A velocidade com que a informação circula aumenta e uma série de outros aspectos aí, tá? Por trás da lei de Moore tem a ideia da miniaturização, né? No sentido de que o mesmo volume de silício de 10 anos atrás, né? Ou o contrário, né? Hoje, vamos dizer assim, essa bonequinha russa aqui, né? Com esse tamanho bem pequeno aqui, tem a mesma capacidade de processamento que esse bonecão enorme tinha há 10, 20 anos atrás, tá? Então, a miniaturização foi fundamental também, não vou entrar nesses detalhes aí, né? Mas para eu aumentar a velocidade do clock, por exemplo, eu precisava aproximar os dispositivos eletrônicos, né? Senão eu produzia linhas de transmissão ali dentro, né? Pulsando a gigahertz, ok? Enfim, não vamos entrar nesse detalhe, mas a lei de Moore ela é não só importante para viabilizar a implementação da imunoinspiração, como ela justifica meta-heurísticas para resolver problemas que essa tecnologia mesmo cria. Tá? Tá aqui o Gordon Moore, autor da lei, tá? E ela causou isso, 50 anos dobrando a capacidade de processamento e memória, causa coisa desse tipo. Veja, em 1956, você tinha aqui um disco rígido com capacidade de 5 megabytes, pesando 1 tonelada. Né? Veja hoje quanto que eu preciso para guardar 5 megabytes. Muito menos que isso, certo? Aqui é um exemplo, uma diferença de uma década aí, ok? De 128 mega para 128 giga, tá? Falando só de memória, né? Mas temos outras tecnologias de apoio aí, né? A rede sem fio, criando aí os clouds da vida e outras possibilidades mais de aplicações e outros desafios mais de problemas, tá? Então, este é o cenário em que a inteligência artificial e essas técnicas de inteligência computacional têm que atuar, tá? E eles fornecem uma infraestrutura também. Eu não posso focar nisso nessa palestra aqui, né? Vamos a uma outra questão sobre tendência. Eu estou aqui justificando por que as heurísticas continuam sendo tão relevantes. Mesmo num evento aí do SBPO, tá? É importante a gente discutir sobre isso, né? Parece que há uma certa unanimidade, mas nem sempre é verdade, tá? Então, vamos lá. Eu pergunto para vocês, qual é a porcentagem das pessoas que já passaram pela face da Terra e que ainda estão vivas? Ok? Da ordem entre 6% e 9%. Tá? De todo mundo que já viveu, entre 6% e 9% ainda está vivo. Tá? Essa é uma medida. Tá? E o que eu vou apresentar a seguir vigora pelo menos por 300 anos. Ok?
Esse número aqui, não sei há quanto tempo vigora, mas o que eu vou passar a seguir vigora por pelo menos há 300 anos. Eu tenho duas perguntas agora a fazer para vocês, né? Qual é a porcentagem dos cientistas que já passaram pela face da Terra e que ainda estão vivos? E qual é a porcentagem dos engenheiros que já passaram pela face da Terra e que ainda estão vivos? Essas duas porcentagens que eu vou apresentar aqui, como eu disse, vigoram por pelo menos 300 anos, tá? 92% para os cientistas e 85% para os engenheiros, tá? Ora, o que significam esses números? Significa que o poder de inovação da humanidade, né, é cada vez maior a cada momento que passa, né? Porque cada vez eu tenho mais, alguns já aposentados, óbvio, tá? Mas eu tenho mais cientistas vivos, certo? Comparado com o tamanho da população, tá? Então, junte três coisas aí: lei de Moore, comunicação sem fio e alto poder de inovação da humanidade como um todo, né? Cientista aí é sinal de inovação, né? Nós temos um cenário altamente desafiador para a computação, né? Nós certamente vamos criar problemas novos, problemas que ainda não deu tempo da comunidade de pesquisa operacional, que domina algoritmos exatos, né, se debruçar sobre eles e resolvê-los. Ok? Portanto, as meta-heurísticas vão continuar com grande aplicabilidade, com grande demanda, tá? Até por causa disso, né? Não leve em conta tanto as proporções aqui, mas de todos os problemas que temos na face da Terra por resolver, uma parte é computável, tá? E, para nossa surpresa, desses problemas computáveis, apenas uma pequena parte é factível. A região achurada que vocês estão vendo aqui é formada por problemas que dá para resolver pelo computador, mas que não são factíveis, por exigirem tempo de processamento ou memória explosivo, tá? E pior, né? Veja, a situação está piorando ao longo dos anos. Mas, professor, não faz sentido isso. Como que a região achurada está cada vez maior se a lei de Moore vigora por pelo menos 50 anos, tá? Bom, vamos explicar, né? Mesmo com a lei de Moore garantindo um crescimento exponencial na capacidade de processamento e memória, tá? Por 5 décadas, né? A demanda por processamento e memória que os algoritmos exatos requerem hoje na computação, né, geralmente vai crescer na ordem fatorial. E, infelizmente, ou felizmente, para quem quer ter emprego na nossa área, né, o fatorial cresce muito mais rápido que o exponencial, como mostrado aqui, né? O fatorial é da ordem de n elevado a n, e a lei de Moore garante uma base fixa elevado a n. Ok? Então, a demanda, se n é o tamanho dos problemas, né? Supondo um crescimento linear apenas no tamanho dos problemas, eu nem preciso ter problemas mais complexos. Os mesmos problemas que eu tinha nos anos 70 do século passado, né, podem ser os mesmos de hoje. Mas se houve um crescimento linear no tamanho dos problemas, a lei de Moore não deu conta. Portanto, estamos cada vez mais desafiados por esse cenário aqui, tá? Além disso, temos, nesse mundo de alta complexidade aí, né, também temos essas outras tendências aqui que eu ilustro com uma fala do Zadeh, né? À medida que a complexidade de um sistema aumenta, nossa habilidade de fazer afirmações precisas e que sejam significativas acerca do sistema diminui até que um limiar é atingido, além do qual precisão e significância tornam-se características mutuamente exclusivas. Ou seja, ou eu faço afirmações precisas sobre algum processo,
ou afirmações relevantes, significantes. Tá? E como o sistema imunológico, por exemplo, trabalha com matching parcial, né? A imprecisão dele, né? A capacidade dele lidar com imprecisão, né? É adequada para essas tendências da era da informação. Ok? Bom, então, os problemas, eu estou chamando aqui de biocomputáveis, né, são aqueles que são resolvidos hoje por meta-heurísticas bioinspiradas, como sistemas imunológicos artificiais. Então, a gente é capaz hoje, eu preciso resolver problemas na região achurada, tá? Os algoritmos exatos não nos ajudam, por enquanto, pelo menos, né? Então, eu tenho que ir atrás de meta-heurísticas, não tenho outra saída. Tá? Poderíamos discutir mais sobre isso, talvez na fase de perguntas daqui a pouco. Tá? Mas deu para vocês capturarem a minha motivação aqui? Espero que sim. Tá? Então, as meta-heurísticas representam alternativas para essa região achurada. Ok? Mesmo com essas três ausências aqui. Tá? Elas não garantem obter a solução ótima, todo mundo sabe disso, ninguém é ingênuo hoje, mas, né? Não permitem antecipar o curso até a convergência e não garantem sequer a convergência. Vai acontecer o mesmo com os sistemas imunológicos, certo? Tá? Mas, na ausência de outras técnicas que têm essas três garantias aqui, tá? É a ferramenta que cabe usar, certo? Então, mesmo num congresso de uma comunidade de pesquisa operacional, né, eu acho que é válido levantar esse cenário aqui, certo? Eu sei que há detratores das meta-heurísticas, né, até por causa dessas três ausências de garantia aqui. Mas eu sou um grande defensor delas, justamente posso debater até com quem quiser, né, em cima desses aspectos. Né? Não há conflito de interesse, porque as meta-heurísticas atuam onde nada mais funciona. É basicamente esse o cenário. Tá? Eu vou pular esses slides aqui, e vou simplesmente para mostrar um slide, uma motivação importante hoje. Né? Em aprendizado de máquina, que é uma outra área que foge ao escopo da minha apresentação aqui, tá? Nós temos uma grande revolução ocorrendo em cima de Deep Learning, certo? Veja, eu estou mostrando aqui para vocês um gráfico de soluções, otimização de arquiteturas profundas por técnicas de busca. Tá? E a melhor solução que vocês estão vendo aqui é a em vermelho, que aparece aqui, de um algoritmo chamado Once for All. É uma forma de obter arquiteturas profundas de alta performance e com a arquitetura em si da rede neural otimizada em termos de número de neurônios e conexões. Tá? Esta solução estado da arte hoje na área de machine learning, que é uma área onde tem inovações a cada segundo, quase, exagerando um pouco, tá? Um dos pilares dessa solução chamada Once for All é uma meta-heurística evolutiva. Tá? Não é imuno-inspirada, tudo bem. Tá? Então, veja, até em machine learning, o que é estado da arte, né, é resolvido parcialmente. O problema da região achurada, que eu acabei de mostrar para vocês ali atrás, né, é resolvido por uma meta-heurística. Tá? Nem machine learning escapa de meta-heurística. Estado da arte, eu estou falando. Tá? Vou ter que pular aqui. Veja, para quem não tem muita familiaridade com meta-heurísticas, né, elas fazem uma busca cega e vejam que a força evolutiva aqui, que também vale para os algoritmos imuno-inspirados. Veja só,
numa única geração, né, eu posso partir de uma amostragem uniforme do espaço de busca já para um cenário enviesado, onde eu já tenho uma concentração da busca no que eu chamo de regiões promissoras. Tá? Então, imagine eu poder fazer 1 milhão de gerações no computador, e hoje eu posso, em certos cenários aí. Tá? Então, a força evolutiva, a força das meta-heurísticas com a lei de Moore, tá? É muito grande. E eu vou mostrar agora um pot-pourri de resultados aqui para motivar vocês. Né? Essa motivação é mais teórica, né? Mais conceitual, mais abstrata, e agora vem uma motivação mais prática, ok? E não é só algoritmos imunológicos, tem a área aí de computação natural, que agrega um monte de outras propostas inspiradas na natureza. Né? Aqui, inclusive, nem estão os algoritmos imuno-inspirados, é uma taxonomia, né? Colônia de formigas, enxame de partículas, evolução diferencial, algoritmo genético e tal. Né? E vem a pergunta, né? Ok, os sistemas imunológicos são um dentre tantas possibilidades. Para que mais? Né? Para que mais possibilidades? Né? Então, precisamos tomar alguns cuidados, há abusos na literatura. Né? Eu recomendo vocês a lerem esse paper aqui de 2012, né? Onde é feito um alerta sobre o exagero das pessoas de tentar se inspirar em tudo para gerar um algoritmo e poder publicar um paper. Tá? Então, isso detrata a área de meta-heurísticas, não é isso que a gente quer. Tá? Uma meta-heurística imuno-inspirada, veja, eu levei uns 30 slides para motivar, dizendo por que aquela inspiração é válida. Tá? E, no entanto, tem pessoas aí produzindo inspirações até no sei lá, algoritmo da erva daninha, sem demérito desse exemplo que eu estou dando, que eu nem... Existe esse algoritmo, eu não o conheço muito bem, tá? Mas, de fato, é um pouco suspeito um algoritmo que se inspira na erva daninha. Tá? Então, temos esse problema. É um alerta que, mesmo quem trabalha na área, sabe que há abusos. Tá? Não queremos cometê-los, obviamente. Então, vamos falar um pouquinho de como trazer para o computador, né? Vou ser bem rápido aqui, porque o meu tempo está se esgotando, né? E eu queria mesmo me dedicar mais a essas questões conceituais. O resto, o livro lá do Leandro, que eu apresentei ali no começo, cobre particularmente essa seção aqui. Tá? Então, como é um algoritmo evolutive-like, né? Eu tenho praticamente as mesmas etapas. Deixa eu só falar uma definição aqui. Né? Então, o algoritmo, um sistema imunológico artificial é um sistema adaptativo inspirado por teorias imunológicas e funções imunológicas observadas, né? Princípios e modelos que eu trago para o computador. Né? Para quê? Para aplicar na solução de problemas. Esse é o meu objetivo. E como que eu vou fazer isso? Né? Então, veja, qual que é a diferença das meta-heurísticas imuno-inspiradas para outras? Né? Inerente capacidade de manter diversidade, isso não está presente em outras meta-heurísticas. Tá? Controle automático do tamanho da população, isso não está presente na maioria das outras meta-heurísticas. Né? E soluções ótimas locais são simultaneamente preservadas quando localizadas. Eu vou mostrar o efeito disso na prática daqui a pouquinho. Tá? Mas, enfim, o projeto para a síntese de um algoritmo imuno-inspirado é o mesmo de todas as outras meta-heurísticas. Né? Eu pego um domínio de aplicação, né? Entendo as entidades imunológicas, represento em computador soluções candidatas, anticorpos, como vetores de atributos, por exemplo. Né? Trabalho com medidas de afinidade, como eu já coloquei, distância euclidiana, distância de Hamming, coisas do gênero. Né?
e implemento algoritmos, por exemplo, baseado na seleção clonal, baseado na teoria da rede, coisas do gênero. Tá? Então, eu não vou perder muito tempo aqui, porque a comunidade é familiarizada já com essa dinâmica, tá? E não tem nenhuma inovação aqui, apenas a inspiração é de outra fonte, ok? Então, vamos... vou seguir um pouquinho. Veja, distância euclidiana, Manhattan, Hamming, é tudo que também se usa em outras meteorísticas, tá? Eu posso ter inspiração, tem algoritmos hoje imuno-inspirados na medula óssea, no timo, na seleção clonal, na teoria da rede, em células dendríticas, que eu nem comentei aqui, né? Na teoria do perigo, que eu comentei brevemente. A gente vai falar mais sobre esses dois, né? Seleção clonal e teoria da rede. Vamos mostrar resultados aqui, porque não dá para explicar os algoritmos em tão pouco tempo. Tá? Tem aqui uma taxonomia só para os algoritmos imuno-inspirados, mas eu não vou também entrar em detalhes aqui. Então, vamos ver alguns resultados aí, um pupurri de resultados. Né? Então, o algoritmo do TIMO, por exemplo, né, ele serve para one-class classifiers, com algumas restrições, algumas críticas aí, né? Mas ele povoa onde não tem padrão, né? Então, se esses padrões que aparecem aqui à esquerda são normais, né? Você povoando o reconhecimento de padrões, né? Onde não tem normalidade, você vai detectar o quê? O anormal. Tá? Então, é um algoritmo inspirado no que ocorre no timo mesmo, no nosso órgão chamado timo, né? Que faz seleção negativa de padrões. Tá? Porque o sistema imunológico não pode reconhecer o próprio. Então, eu só posso liberar reconhecedores ali que falham ao reconhecer o próprio. Olha que legal. Tá? Então, está aqui um algoritmo computacional mostrando justamente esse resultado. Tá? Vamos lá. O algoritmo imuno-inspirado não mantém diversidade, então, olha o desempenho dele num problema multimodal. Ele não encontra um pico só, ele encontra os 4, além de encontrar picos menores ali. Ah, professor, mas outros algoritmos populacionais também. Não é verdade. Veja, um algoritmo genético. Rodei 3 vezes um algoritmo genético que é populacional, tá? Ele sempre encontrou, os 4 picos são de mesmo valor, tá? Ele sempre encontrou a solução, mas cada vez que roda, ele acha um pico diferente e fica só num pico, tá? Tudo bem, você pode incluir mecanismos de manutenção de diversidade, tipo crowding distance da vida, tal, mas não é um algoritmo multimodal. Já um algoritmo imuno-inspirado tá? E mais, versões mais modernas não só encontram os melhores picos, como encontram todos, pelo menos em dimensões pequenas. Não há garantia, de novo, é uma meteorística, continua sendo, né? Então, a população desse algoritmo, ao final, ela converge para um tamanho igual ao número de picos. Vocês já tinham visto um outro algoritmo de busca na literatura com esta propriedade? Tá? Ah, mas para que serve isso, professor? Para que eu preciso achar esses picos de tão baixa qualidade aqui embaixo? Talvez não, né? Mas se você encontrar uma aplicação onde diversidade e multiplicidade de soluções candidatas é relevante, pronto. Eu encontro, eu vivo prestando serviço aí no mercado, né, com soluções diferenciadas nessa área. Tá? Eu já estou finalizando aqui, preciso mais ou menos uns 5 minutinhos. Tá? Como eu já falei, tamanho da população autoajustável, já dei o exemplo aqui, eu vou pular esse... Aqui eu crio uma rede imunológica que controla um robô. Tá? Esse é o resultado da rede imunológica, eu não vou poder entrar em detalhes aqui, mas esse é o cérebro de um robô. Tá? É a mesma rede do slide anterior, mas agora mostrando ela é inspirada na teoria da rede. Tá?
Então, veja, essa navegação que vocês estão vendo aqui de um robô real, né, foi comandada por esse cérebro aqui, que é uma rede imunológica, onde a cada nó eu tenho uma regra de atuação, né, e essas regras são impulsionadas ou suprimidas pelos outros nós da rede. Então, um sistema altamente complexo e que, operando conjuntamente, controla um robô. Tá? É o cérebro de um robô. Ok? Só estou mostrando o caso de estudo. Tá? O nosso grupo de pesquisa, usando a teoria da rede e a seleção clonal, tá? O algoritmo lá que a gente propôs em 2001, tá? Propôs toda uma família de algoritmos para resolver problemas de otimização contínua, otimização discreta, otimização dinâmica, tá? Otimização multimodal, multiobjetivo, ok? Eu não vou entrar em detalhes, mas existe um paper aqui que a gente publicou em 2010, né, com toda a descrição dessa família de algoritmos aqui de otimização. Então, é uma área já consolidada e, como há uma literatura pertinente, eu optei por não ficar aqui descrevendo os algoritmos um a um. Só vou mostrar os resultados rapidamente. Tá? Então, de otimização multimodal, já mostrei, na verdade, né? Só um outro caso aqui, onde eu tenho infinitos ótimos, ok? E o algoritmo, claro, não vai achar infinitas soluções, não há recurso para isso, mesmo com a lei de Moore. Mas olha que legal como as soluções vão se distribuindo ao longo do lugar geométrico de soluções de mesmo valor. Tá? Então, o algoritmo controla a diversidade, controla o tamanho da população. Ok? Claro que aqui é um exemplo didático apenas, em 2 dimensões. Esses algoritmos são aplicados a dimensões muito maiores. Tá? Problemas de otimização. Veja, caixeiro viajante. Essa é a solução ótima para um certo problema de caixeiro viajante com 76 cidades. Tá? Essa daqui não é uma solução ótima, mas é muito parecida. E essas outras também não. Todas essas 9 soluções foram obtidas numa única execução. Todas aparecem numa mesma população ao final. Tá? E elas não só são de boa qualidade, embora só uma seja ótima, né? Como elas são praticamente equidistantes entre si, já que elas foram buscadas simultaneamente no mesmo algoritmo. Não são 9 execuções independentes, certo? E, ao pertencerem a uma mesma população, né, elas, de fato, têm uma certa equidistância para eu sair de uma solução e ir para outra, como mostra esse gráfico aqui. 17, por exemplo, é o número de alterações de arestas que eu tenho que fazer para ir da solução 0 para 1. Tá? Que outra meta-heurística faz isso? Que algoritmo exato faz isso para você? Tá? Isso que eu pergunto. Bom, temos agora a otimização dinâmica, né? Onde o ótimo pula integral. Peguei a função Green-Wank aqui com 30 dimensões. Vocês estão vendo ela com 2 dimensões aqui. Tá? Veja, em verde você está vendo a amplitude do salto do ótimo. Tá? E em roxo ou azul aqui você está vendo a distância entre a melhor solução da população de um algoritmo imuno-inspirado e o ótimo. Então, você vê que a diversidade permite uma reação rápida, mesmo quando o ótimo fica pulando que nem coelho para lá e para cá no espaço de otimização. Tá? Um algoritmo de PSO, por exemplo, não tem a mesma competência para reagir a essa mudança integral do ótimo, em tempo real. Tá? Aqui vocês estão vendo uma das 30 variáveis, o comportamento dela durante a otimização. Ela salta em degrau. Tá?
e olha o tracking do sistema imunológico. Ok? Temos versões dinâmicas para espaços discretos também, não vou entrar nesse detalhe. Tá? Também vou pular esse algoritmo multimodal aqui de biclusterização, que não vai dar tempo de falar dele, né? Destaco aqui que o grupo... Desculpe, o grupo tem trabalhado em técnicas mais avançadas recentemente trabalhando com desenvolvimento de sistemas imunológicos baseados em concentração e também propostas baseadas em teorias aí de raciocínio probabilístico, tá? Redes gaussianas, redes bayesianas, junto com sistemas imunológicos, tá? Não vou entrar em detalhes aqui. E para não ficar só fazendo uma propaganda no próprio grupo de pesquisa, tá? Eu destaco este trabalho aqui de 2020, um ano atrás ele foi publicado no Archive, tá? Que eu implementei esse algoritmo aqui. Eu fiquei de queixo caído de ver a competência desse operador aqui, desse grupo aqui da Universidade de Sheffield, tá? Restrito a espaços de busca binário, tudo bem, tá? Mas é impressionante a capacidade desse algoritmo imuno-inspirado, a velocidade com que ele busca e a capacidade de escapar de mínimos locais, tá? Então, eu recomendo fortemente, se vocês quiserem trabalhar em alguma frente aí promissora na área, né, que leiam esse trabalho aqui, se você tem problemas de otimização combinatória, né? É um operador espetacular. Eu tenho um slide aqui que explicaria um pouco como ele funciona, mas eu deixo vocês consultarem o paper depois, tá? E vamos finalmente ao último slide aqui, já não sem tempo, né? A apresentação iniciou 5 minutos atrasado, então eu tenho aí um tempo ainda para as perguntas, né? Então vamos lá. Perspectivas futuras, como eu falei aqui, não tem nenhuma grande novidade, né? Tudo que a gente fala de meta-heurística, hoje a gente está tentando, né, um maior suporte teórico, e veja, esse paper que eu acabei de mostrar aqui, tudo demonstrado teoricamente. Existem estudos de pior caso teórico para vários problemas práticos aí, né? Mostrando o número mínimo de avaliações de função necessários para chegar a um certo grau de otimalidade aí, tá? Então, não só é um operador extremamente competente e rápido, tá? Como tem demonstrações teóricas de convergência nesse paper aqui, tá? Então, essa é uma frente muito importante, né? Mais suporte teórico para as decisões de projeto, né? Maior robustez no autoajuste de parâmetros e nos mecanismos internos de autorregulação, que são imuno-inspirados também. Por exemplo, né? Controle do tamanho de população, controle daquele raio de reconhecimento do anticorpo, ok? Bom, emprego de mais modelagem estatística, né? Por exemplo, para definir essa concentração de anticorpos nos algoritmos imuno-inspirados e versões para computação paralela, que a lei de Moore já era, né? E o que nós estamos fazendo hoje não dá para miniaturizar mais o transistor, tá? Mas dá para paralelizar, dá para trabalhar com muitos kernels, tá? E, portanto, as meta-heurísticas têm que se aproveitar dessa tendência tecnológica também, ok? Então, com isso, eu encerro aqui a minha apresentação. Tem uns slides aqui mostrando umas frases de efeito, mas eu não vou... só vou deixá-lo aqui, né? E abro para a sessão... Vou parar de compartilhar, então, e abro para a sessão de perguntas. Espero que tenham tempo ainda para elas, tá? Eu acho, muito obrigado por essa apresentação abrangente, né? Motivante, né? A técnica
dentro da comunidade PO ainda pouco conhecida, né? E eu acho que a gente tem... Vamos colocar 5 minutos para perguntas, se alguém quer colocar alguma pergunta de... E aí, depois temos a assembleia da Sobrapa. Ah, por favor, realmente eu me empolgo muito não, não tem de que e deixei muito pouco tempo. É uma falta de respeito, sim, com a audiência, tá? Mas, por outro lado, né, em respeito a vocês, eu tentei trazer tudo que eu havia preparado. Né? Então, a Dulce tem dos colegas aqui presentes, se alguém quer fazer pergunta. Horácio, parabéns, ótima palestra dos colegas. Fernando, se tiver alguma pergunta, deixa eu fazer uma colocação aqui. Eu não sei como que é a organização aí, se a gravação vai ser disponibilizada ou não, ótimo, por mim pode ser, sem impedimento nenhum. Agora, havendo demanda pelo conteúdo da apresentação em PDF, tá? Pode mandar para o meu e-mail, eu envio. Tá? Não há, e também posso enviar aí para ser disponibilizado em algum repositório do próprio Congresso. Tá? Não deu tempo da gente conversar sobre isso antes, mas eu posso liberar o conteúdo da apresentação a quem desejar. Eu só vejo elogios aqui no chat, ninguém se... a palestra, ali a nossa colega Daniela Cantani, que eu não vejo há um bom tempo. Daniela, obrigado. Deixa os colegas aqui, né, no meio desses elogios, né, olha, né, você respondeu uma pergunta que eu lhe fiz a você e Leandro 20 anos atrás, né? Quais os problemas típicos para você recomendaria né, para você abordar você mostrou as vantagens de tudo que você aprendeu nesses 20 anos, junto com a ajuda desses colegas talentosos que lhe acompanharam, né? Você tem uma percepção hoje dessas meteorísticas, né? Se você fosse fazer uma recomendação assim, disse, olha, por onde você começaria antes de ir para as imunoinspiradas? Eu já começaria pelas imunoinspiradas, né? Você vai abordar um problema de cortes, né? Franklina, você conhece bem, acaba de dar uma bela aula de problemas de cortes junto com colegas, né? Você recomendaria tentar as imunoinspiradas ou você começaria com heurísticas? Não, eu não recomendaria iniciar por elas, justamente pelos diferenciais que elas trazem, ou seja, como elas procuram manter diversidade, fazer uma busca mais assim, carregando soluções ótimas locais o tempo inteiro, né? São algoritmos um pouco mais pesados, né? Regular o tamanho da população. Legal, professor, que bom, né? Não fica a cargo do projetista definir o tamanho da população, maravilha, né? Mas isso tem um custo computacional também, não é só ganha-ganha aí, tá? Então, são algoritmos que deve haver um investimento neles quando você realmente quer esse diferencial. Ou seja, ele tem um custo-benefício aí, uma relação, né? Agora, eu ainda responderia, sem me estender demais, né? Eu discuti já muito com o pessoal de pesquisa operacional, que muitos, inclusive, com diferentes graus de ceticismo em relação a meta-heurísticas, né? E o argumento mais usado por aqueles que têm uma visão mais negativa sobre meta-heurísticas é o seguinte: me dê tempo suficiente que eu concebo, eu implemento, a minha equipe elabora, né, um algoritmo de pesquisa operacional que explore as peculiaridades desse novo problema, né,
e eu resolva melhor que uma meta-heurística. Tá? Ok, eu não tenho como bater de frente com esse argumento. A única coisa que eu coloco é do que essa pessoa começou, né? Me dê tempo suficiente. Então, problemas novos ou pouco estudados, junto aos quais ainda não houve tempo suficiente para produzir um algoritmo mais robusto, com mais garantias, né? A praia das meta-heurísticas. Tá? E quando você tem até soluções exatas aí, mas você está atrás de múltiplas soluções, ou o seu problema é multiobjetivo, ou é de otimização dinâmica, né? Você perde todas essas garantias de novo, né? E aí as meta-heurísticas voltam a ser o que a gente chama de solução de prateleira, solução de força bruta. Tá? Então, você usa a força bruta quando não tem mais nada mais elegante. Certo? Então, eu vim aqui dizer, a lei de Moore nos deu uma força bruta que é bruta mesmo. Tá? E, portanto, não negligenciemos, na ausência de algo mais elaborado, que vá, por exemplo, reduzindo espertamente regiões do espaço de busca, né? Na ausência disso, onde você não tem nada com o que se apoiar, né? As meta-heurísticas são a solução, mas eu não começaria pelas imuno-inspiradas, não. Elas são um pouco eu vou emendar uma outra pergunta por conta dos slides que os últimos slides sobre resultados, né, aqueles problemas experimentais, do ponto de vista de ataque a problemas com a perspectiva multiobjetivo. Como é que você colocaria as ideias imuno-inspiradas frente a outras ideias bioinspiradas para multiobjetivos? Então, nós já trabalhamos bastante com essa área. O que muitos não percebem ainda, né, é que, embora existam técnicas não meta-heurísticas muito competentes para povoar a fronteira de Pareto, né, por escalarização ou por penalidades, tem um monte de outros, eu não vou lembrar os nomes aqui, né, mas o que acontece é que hoje já se detectou, talvez sempre foram, mas sei lá, hoje está mais claro isso. Há hoje muitos problemas de otimização multiobjetivo multimodais, onde a fronteira de Pareto ela vai ser povoada olhando para o espaço de decisão, né, por soluções. Um único ponto da fronteira de Pareto tem múltiplas soluções no espaço de decisão. Tá? E esses algoritmos mais tradicionais de pesquisa operacional mesmo, né, não conseguem dar conta, eles vão atrás de uma delas. Né? Se você quer explorar a multimodalidade, outra coisa, né, problema de otimização multiobjetivo dinâmico, onde a fronteira de Pareto está variando no tempo. Tem já alguns casos por aí, né? Então também você tem que ter poder de traqueamento do ótimo, né? Fazendo um anglicismo aqui, né? Você tem que seguir o ótimo, né? Traquear. Enfim, então eu mostrei aqui, né, que o poder de traqueamento, a gente resolveu um caso aqui de dimensão 30, tá? Onde o ótimo salta. É o pior caso, não tem caso pior do que esse, eu diria. Tá? Então, são esses cenários que você tem que perceber onde está o local na praia. Né? Por isso que eu investi nessa apresentação mais para apresentar o cenário, em que mundo nós estamos vivendo, né? Como chegamos até aqui e para onde estamos indo. Acho que eu consegui mostrar isso e a gente tem que formar mais pessoas para lidar com os problemas naquela região achurada lá, que está cada vez maior. Então, cada vez mais nós vamos precisar dessas tais meta-heurísticas, embora sem abrir mão
de todas as outras técnicas, algoritmos exatos e outras técnicas mais robustas, com mais garantias, né? Fernando, eu acho que você conseguiu transmitir essa mensagem pela quantidade de elogios e agradecimentos que eu estou vendo aqui no chat, né? Aí eu queria lhe agradecer mais uma vez. Eu acho também a sua generosidade de oferecer os slides para colocar no site do Congresso, acho que isso ajuda muito para referências futuras, para inclusive, se você quiser adicionar alguma referência, eu acho que só ajuda a comunidade, né? E eu queria, mais uma vez, lhe agradecer, porque já lhe vi algumas vezes você apresentar essas ideias, mas elas vêm sempre com coisas novas, né, e muito estimulantes, né, Fernando? Obrigado pela generosidade, parabéns e nos vemos em breve. Aí, muito obrigado, sucesso aí estamos no segundo dia, são 3 dias aí de evento, né? Uma pena que está sendo à distância, mas que haja um aproveitamento máximo aí. Todos estamos aí no mesmo barco e fazendo o melhor possível para usar a tecnologia e compartilhar conhecimento, né? Obrigado, Fernando. Um abraço. Nos vemos em breve, né? Isso aí. Muito obrigado pelos comentários aí e, como eu coloquei, estou à disposição para discussões e para liberar o material também. Obrigado, Fernando. Acho que eu estou vendo que bom, ainda temos, olha, que meus colegas estão saindo, deve ser o presidente convocando para a Assembleia, para começa aí. Fernando, eu acho que aqui agradecer o suporte da Softalisa e eu acho que podemos fechar a sala, não é? Que bom que tecnicamente foi perfeita a sessão, pelo menos na minha visão, né? E eu agradeço aí todo o apoio. Obrigado, Fernando.